A igreja precisa ter nas mãos a espada da verdade. Nós precisamos combater as heresias. Só assim nós venceremos a guerra pela verdade. Como foi dito, nós vamos iniciar hoje a exposição da carta de Judas, que se encontra no Novo Testamento, já no finalzinho da Bíblia, ali bem no finalzinho, antes de Apocalipse. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Judas. É uma carta pequena, né, tem apenas um capítulo, mas nós vamos poder ali trabalhar durante algum tempo. Logo anterior ao livro de Apocalipse, o penúltimo livro da Bíblia. E nós vamos ler apenas para introdução, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 dessa carta aí, que é muito importante, apesar de pequena, mas ela é muito importante, tem uma mensagem grandiosa para nós e para a igreja moderna. Judas, versículos 1 e 2, nós vamos fazer a leitura e você me acompanha. Diz assim a palavra de Deus: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amém. Meus irmãos, essa carta, como eu disse, ela é uma carta pequena, mas é uma carta que tem uma mensagem grandiosa para a igreja contemporânea, porque ela vai tratar exatamente da defesa da verdade quando ela é confrontada com falsos ensinamentos ou com ensinamentos enganosos, com doutrinas enganosas, com doutrinas falsas que vêm a se misturar na igreja. E isso ocorre hoje com uma frequência muito grande, com uma velocidade muito grande, devido justamente à tecnologia. A gente vê aí muitas pessoas conectadas no YouTube, conectadas nos vídeos do Instagram, nos vídeos que circulam no WhatsApp, e essas falsas doutrinas, elas se multiplicam e se disseminam de uma maneira muito rápida. E se nós, como igreja do Senhor, não estivermos atentos ou não estivermos fundamentados nas verdades contidas no Evangelho, esses falsos ensinamentos, eles podem se misturar e podem trazer confusão dentro das igrejas, principalmente naquelas cuja doutrina está sendo enfraquecida por conta de diversos métodos que são implantados, por conta de mensagens ou das mensagens que são substituídas por entretenimento dentro das igrejas. E a gente precisa atentar para essas coisas, né, para que nós possamos, então, defender essas verdades que o Evangelho transmite e que hoje em dia são tidas como algo ultrapassado, tidas como algo que não devem ser levados em conta. Então, meus irmãos, nós vamos fazer aqui essa breve introdução para que todos nós pudéssemos entender como funciona a mensagem que Judas quer trazer para a igreja da sua época e como essa mensagem ela pode ser aplicada nos nossos dias. E para efeito de introdução, eu gostaria de falar algumas informações a respeito dessa carta, para que nós pudéssemos hoje, nessa parte introdutória dessa série de pregações que nós vamos fazer, você possa compreender o contexto dessa carta, você possa entender a respeito do autor dessa carta, a respeito da canonicidade dessa carta e também a respeito do pano de fundo que envolvia a igreja primitiva na época em que Judas escreveu essa carta. Isso é muito importante
para que à medida que a gente for caminhando na exposição dos demais versículos dessa carta, nós possamos entender melhor o contexto e aplicá-los para a nossa igreja contemporânea. E Judas, a palavra Judas, no grego, é uma palavra grega, ela é traduzida por Judá no hebraico. E essa carta de Judas, ela recebeu o nome do seu autor. Pelo menos a grande maioria dos comentaristas acredita e dá a autoria dessa carta a um dos 4 meio-irmãos que Jesus tinha. E essas informações você pode ver em Mateus capítulo 13, verso 55, e também Marcos capítulo 6, verso 3. E essa carta é o 4º livro mais curto do Novo Testamento. A primeira em tamanho menor, seria Filemon, depois vem 2º João, depois 3º João e por quarto Judas. Mesmo sendo a 4ª menor carta, ela é, como eu disse, uma carta talvez que tenha um ensino grandioso referente à apologia do Evangelho, ou à defesa do Evangelho. E essa carta de Judas, ela é a última das chamadas cartas gerais. São aquelas cartas que não têm um destinatário específico, mas ela pode ser destinada, ou foi destinada, à igreja primitiva de um modo geral. E uma curiosidade sobre ela é que na carta de Judas não há nenhuma citação de modo direto do Antigo Testamento. Há no mínimo aí 9 referências óbvias a ele, mas nenhuma citação direta. Judas, na sua carta, ele não citou diretamente nenhum texto do Antigo Testamento. E foi justamente essa ausência de textos do Antigo Testamento que veio a gerar problemas aí quando foram estabelecer o cânon bíblico. Nós vamos daqui a pouquinho falar sobre isso. Vamos agora falar um pouco sobre aquele que seria o seu autor, o autor da carta de Judas. E como eu disse, é consenso entre a maioria dos comentaristas e dos estudiosos bíblicos dar a autoria dessa carta a Judas, como foi dito, a um dos meio-irmãos do Senhor Jesus Cristo. Embora o nome Judas seja um nome comum lá na Palestina antiga, pelo menos 8 Judas diferentes são citados em todo o Novo Testamento. E o autor dessa carta, como eu disse, ele é aceito como sendo um dos irmãos de Jesus. A gente precisa diferenciar esse Judas de Judas, ou do apóstolo Judas, aquele que era filho de Tiago. Pois o escritor da carta, dessa que nós estamos iniciando hoje, ele se apresenta como sendo o quê? Irmão de Jesus. É isso que nós vemos aqui. Aliás, irmão de Tiago, ele diz Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago. Esse Tiago aqui, que ele cita, é aquele que foi o líder do concílio de Jerusalém, que está registrado lá em Atos 15. E esse Tiago, que preside esse concílio, ele era outro meio-irmão de Jesus. Daí, se ele se apresenta como sendo irmão de Tiago, é óbvio, né, que a gente vai entender que ele também era meio-irmão de Jesus. E, portanto, ele não era o Judas, filho de Tiago, aquele final, e nem no seu início, como sendo um apóstolo. Antes, ele vai se distinguir desses homens que foram designados para o apostolado. Uma outra curiosidade, uma outra informação necessária e até um pouco polêmica a respeito da carta de Judas é que essa carta ela foi
motivo de diversas críticas ou de diversas controvérsias para ser aceita como uma carta canônica. E o que seria uma carta canônica, pastor? Uma carta canônica é uma carta que é devidamente inspirada, ou um livro devidamente inspirado, ou reconhecidamente inspirado pelo Espírito Santo. E para isso, a igreja primitiva e os estudiosos da época, eles tinham alguns parâmetros, e daí vem o nome cânon, né, que seria uma régua de medida. Essa régua de medida, ela tinha alguns parâmetros para que esses livros ou esses escritos fossem aceitos como devidamente inspirado pelo Senhor. E no caso dos livros do Novo Testamento, que é esse que nós estamos estudando agora há pouco, esses livros, eles tinham algumas características. Eles tinham que ser escritos por um apóstolo, eles tinham que ter citações do Antigo Testamento, ou citações diretas do Antigo Testamento, e entre outras características. E Judas, justamente pela falta de citação direta de algum texto do Antigo Testamento, por não ter o seu escritor como sendo um dos 12 apóstolos, e também por fazer referências a escritos não canônicos. Judas, ele cita algumas passagens de alguns livros que não são canônicos. E por essas coisas, justamente pela falta de citação direta do Antigo Testamento, pelo seu escritor provável não ser um dos apóstolos, e também por referenciar textos reconhecidamente não inspirados, é que essa carta foi alvo de dúvidas e também de críticas para sua entrada nesse cânon. Como eu já falei, o cânon é a coleção de livros inspirados que formam a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. E os motivos que a fizeram ser aceita como uma carta canônica é que justamente o seu autor, ele era irmão de Cristo e, portanto, ele era uma testemunha ocular, tanto da sua vida, quanto da sua morte, quanto também da sua ressurreição. E essa informação de ver ao Senhor e de ser testemunha ocular era uma característica dos apóstolos. Ele era uma testemunha, ele vira o Senhor ser morto, ele vira o Senhor ressurreto, mas mesmo assim ele não era um apóstolo, mas era uma testemunha. E isso pesou como um benefício, para que o autor ele fosse tido e sendo aceito, assim, portanto, como um autor inspirado. Mesmo ele não crendo em Jesus no início da sua vida cristã, como está lá escrito em João capítulo 7, versos de 1 a 9. Ele veio se converter apenas após a ressurreição de Cristo, como está registrado em Atos capítulo 1, verso 14. Lutero, o reformador, ele não considerava Judas como um livro inspirado. E aí fica apenas para curiosidade, para você que nos assiste, Lutero não tinha problemas apenas com Judas. Ele tinha problema também com outras cartas. Por exemplo, Tiago, ele considerava a carta de Tiago como sendo a carta de palha. Também por outros requisitos que o reformador não achava motivo para canonizá-la. E também ele não considerava canônico o texto de Hebreus e também o texto de Apocalipse. Mesmo assim, Lutero ele tentou retirar do cânon bíblico esses quatro livros, mas ele não conseguiu fazer isso. E aí a gente vê que a Bíblia é algo que é direcionado por Deus, mesmo Lutero sendo um homem usado por Deus para separar a igreja de Cristo da igreja de Roma, que era uma igreja idólatra. Mesmo assim, o Espírito Santo, na sua administração da igreja ao longo da história, ele não deixou
que esse homem tão influente viesse ter força para alterar a canonicidade desses 4 livros. E graças a Deus por isso, nós não temos esses 4 livros tão importantes para a história da igreja e para o aprendizado da igreja. Dito todas essas coisas, meus irmãos, a gente agora vai se deter um pouco na questão do pano de fundo ou do cenário que existia na época quando essa carta ela foi escrita. E Judas, ele vivia numa época em que o cristianismo, meus irmãos, estava sob um ataque político severo por conta de Roma. Roma dominava todo o mundo antigo da época. E nesse período da carta, ela estava vivendo um ataque político muito grande, porque o Império Romano estava se consolidando nas suas leis, ele estava se consolidando dentro do seu poderio, ele estava se consolidando militarmente falando, e isso gerava um ataque grande a qualquer movimento que surgisse, que viesse ser uma ameaça contra esse poder ou contra essa paz estabelecida dentro do império. E a igreja cristã, ela trabalhava com ideias frontalmente diferentes às ideias praticadas por Roma. E isso era uma ameaça grande com relação à cultura, com relação à ética, com relação à moral e principalmente com relação à adoração ao imperador que estava sendo estabelecida. E aí a igreja cristã, aquela que era uma igreja fiel, ela batia frontalmente com essas ideias. E aí, nesse período, nesse contexto, começam a surgir ou a se infiltrar nas igrejas, ideias ou doutrinas espirituais agressivas por parte de apóstatas semelhantes aos gnósticos, que mais tarde iriam ser frontalmente atacados ou combatidos pelo apóstolo João. Esses falsos mestres plantavam pensamentos libertinos dentro da igreja, que se reproduziam em erros doutrinários gravíssimos. E as ideias combatidas por Judas, elas eram ainda um gnosticismo nascente, que 25 anos depois seria combatido pelo apóstolo João na sua primeira, segunda e terceira cartas. Nessa carta de Judas, meus irmãos, ele conclama a igreja cristã a lutar pela verdade em meio a uma intensa batalha espiritual. Nela, Judas vai combater o abandono da fé bíblica verdadeira. As pessoas começavam a enxertar a fé ou a verdade bíblica com outros ensinamentos, com outras ideias um pouco mais libertinas, fazendo com que o evangelho que era pregado e ensinado e vivido, ele ficasse um pouco mais frouxo, cheio de exceções, cheio de falsas interpretações que davam aos homens uma certa liberdade para poder conviver com esse poderio romano e principalmente com a cultura de Roma que crescia, que é o chamada cultura helenista, que crescia e aí tomava conta aí de todo o império. Judas também vai instigar, ou vai conclamar os cristãos a lutarem pela sua fé. Ele vai pedir para a igreja não ser uma igreja
covarde, uma igreja que fica em nome do politicamente correto, é uma igreja que fica calada, que fica quieta diante de falsos ensinamentos e de falsas doutrinas. A grande lição aqui, meus irmãos, é que Judas, ele não convoca as pessoas para uma guerra social. Não é essa a ideia, mas ele convoca as pessoas para uma guerra espiritual ou uma guerra doutrinária. Em outras palavras, Judas convida a igreja para não se vender doutrinariamente, que ela não abra mão, em virtude do politicamente correto, de doutrinas que são fundamentais para a convivência bíblica, para a convivência com o Espírito Santo e do Espírito Santo com a igreja. É necessário que a igreja esteja fundamentada na palavra de Deus para que ela possa ser uma igreja de fato santa. Era uma igreja sem mistura. Ele vai pedir também ao longo da carta que a igreja tenha um discernimento e faça uma defesa rigorosa da verdade bíblica. Ela não quer que a igreja seja aquela igreja complacente, mas sim uma igreja influente dentro do contexto em que está inserida. Nós precisamos ser uma igreja que prega a verdade, mas acima de tudo, uma igreja que viva a verdade. E por fim, ele vai descrever de maneira vívida como é o caráter desses falsos mestres. E nós vamos, quando estivermos nesse trecho, nós vamos ver como Judas vai descrever o caráter desses homens, descrever o tipo de mensagem que esses homens trazem e como é a doutrina que eles tentam infiltrar na igreja. E para fins de complementar o nosso estudo nessa série de mensagens, meus irmãos, nós vamos basear as nossas mensagens em um livro do pastor batista John MacArthur, chamado A Guerra pela Verdade. Eu tenho esse livro aqui, depois nós vamos passar aí no grupo e vamos deixar fixado aí. Esse livro é um livro um pouco espesso, mas ele é um livro claro a respeito da interpretação dessa carta de Judas. E nós vamos utilizar esse livro para fundamentar e para nos basear nessa exposição que nós vamos fazer. Portanto, meus irmãos, não deixe de nos acompanhar, para que você possa, com sabedoria e com firmeza, defender as verdades do Evangelho de Cristo numa época onde o engano visa confundir, onde o engano visa dividir cada vez mais as igrejas espalhadas aí por todo o mundo e, por que não dizer, também em todo o Brasil, no nosso Pernambuco e aqui também na nossa cidade. Portanto, que Deus possa nos abençoar a sermos essa igreja que luta e que briga pela verdade, a sermos uma igreja que não vende e nem negocia a sua fé e é fiel às doutrinas bíblicas para as quais e sobre as quais ela está fundamentada e firmada. Portanto, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa ajudar você a nos acompanhar durante essa série de pregações que nós vamos fazer. Que você possa nos seguir, que você possa aprender cada vez mais e a defender a verdade do Evangelho. É em nome de Jesus que nós agradecemos e até a próxima, se Deus quiser.